Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito o convite da Soblec para participar desse importante curso de refração, abordando o tema a avaliação do paciente insatisfeito após cirurgia refrativa. Eu não tenho nenhum interesse comercial relacionado a essa apresentação. E nós vamos começar falando dos principais motivos da insatisfação dos pacientes após a refrativa. E como vocês sabem, né, todos nós lidamos com esses pacientes no dia a dia, é o erro refrativo residual a principal causa. Claro, muitas vezes a gente vai ter os pacientes também que estão com dificuldade na adaptação com a visão balanceada, né, os pacientes presbíticos. Lembrar que outros problemas também podem acontecer, né, a baixa qualidade visual, muitas vezes decorrente de olho seco, e outras vezes de aberrações corneanas, ou seja, irregularidades consecutivas à aplicação do laser. Às vezes o paciente está com visão normal, mas está com desconforto, e a causa mais comum também é o olho seco, aparecendo aqui novamente, e a irregularidades da superfície, como cistos epiteliais e outras alterações do flap, e os fenômenos disfotópicos, né? Muitas vezes a gente tem o paciente de tratamento de alta ametropia, queixando dos brilhos noturnos. Eu diria que é uma coisa muito infrequente hoje em dia, porque os nossos lasers estão muito modernos e a transição é muito mais suave do centro para a periferia, da zona ótica para a zona de transição. E mais importante, né, quase todos esses fatores que a gente está vendo aqui de insatisfação são preveníveis, né? Muitos deles são potencialmente relacionados à expectativa do paciente, né? Então é difícil a gente orientar só no pós-operatório sobre essas alterações potenciais, né? É bom que isso seja orientado no pré-operatório, principalmente para os pacientes com, por exemplo, altas ametropias, que vão sofrer mais com essas alterações. Veja um estudo já de alguns anos, mostrando como principal causa de alteração de satisfação, né, insatisfação no pós-operatório, a baixa visão não corrigida, né? Depois, glare, alteração da visão noturna e olho seco. Vejo um estudo já antigo, né, praticamente quase 20 anos atrás. E nessa época já a solução para esses pacientes muitas vezes era solução medicamentosa ou um retratamento de LASIK. Então entendam que a gente consegue solucionar a maior parte dos problemas que levam o paciente à insatisfação inicial no pós-operatório de uma cirurgia refrativa. Importantíssimo é ter uma rotina muito completa no pré-operatório, né, ter uma consulta que inclua uma avaliação de todos os questionários, tanto de avaliação de sintomas pré-operatórios, para conhecer o paciente dos seus hobbies, a avaliação topográfica, tomográfica, se o paciente tem alguma irregularidade, faça a avaliação sem dilatação pupilar, ter vídeos de orientação do pré-operatório. Depois a gente faz a cicloplegia, faz a pré-consulta com a minha equipe, depois a gente faz toda a avaliação novamente, explica os riscos, benefícios, cuidados de pós-operatório, dá o termo de consentimento. Então tem toda uma sequência bem importante e que não acaba na cirurgia, né? Que vai acabar lá no pós-operatório, depois da alta para o paciente. Então todos os vídeos pós-operatórios, acompanhamento com o WhatsApp do paciente para ver como que ele está se recuperando, tirar as dúvidas, está do lado do paciente nesse momento importante. Então isso já começa aqui no pré-operatório, né? Conhecer o hobby do paciente. Você às vezes não sabe o que ele faz, o que esse paciente gosta de fazer no dia a dia, às vezes você não alcança o resultado que ele estava esperando. Muitas vezes pacientes têm queixas no pré-operatório, coceira, ardência, sensação de corpo estranho, que vão permanecer no pós-operatório, às vezes piorar no pós-operatório. Importante saber se esse paciente ele tem necessidade de carteira profissional de motorista, para não fazer uma visão balanceada ou orientar bem ele no pré-operatório. Se ele é um paciente que dirige muito de dia ou de noite, conhecer o paciente bem, né? E nada melhor do que um questionário para isso, conhecendo os fatores de risco para complicações como diabetes, reumatismo, depressão, um dos fatores principais para insatisfação no pós-operatório de uma cirurgia refrativa. Se o paciente é usuário de lente de contato, às vezes você pode estar vendo um warpage. E depois disso, ter vídeos específicos para cada um desses problemas, e isso vai te dar uma orientação bem direcionada para cada um desses casos. E depois que o paciente já está bem orientado, você conversa com ele de novo e fala tudo. Então é o chair time, isso é importantíssimo. Depois o paciente entender o que está sendo feito e o que é o melhor para ele, para o olho dele. No pós-operatório, então, antes de chamar os pacientes, consulte a ficha, entenda, lembre bem do que esse paciente te falou no pré-operatório, né? Conhecer
relembrar o perfil, relembrar as outras queixas, aquelas que ele já tinha antes da cirurgia, né? Avaliar a visão sem correção. Eu avalio sempre os bordos do flap, ver a superfície ocular com fluoresceína, o exame pós-operatório, e se ele tiver baixa visual, aí a gente vai fazer uma cicloplegia. Né? Essa avaliação geralmente é feita após 3 meses, então não adianta fazer após 1, 2 meses de um PRK, por exemplo, nenhum tipo de avaliação de qualidade visual e nem de quantidade. No exame pós-operatório, o que a gente vai olhar? Principalmente curvatura da córnea e regularidade, né? Então, aqui no pós-operatório miópico, está bem centralizada essa ablação? Não está, né, tão bem centralizada. Quanto de coma existe aqui? Já vemos aqui uma ablação hipermetrópica, bem centralizada. O K final está dentro daquele esperado pela gente, né, até 49, né, ou a córnea está muito curva. Isso tudo impacta na qualidade visual e na satisfação do pós-operatório. E quando que a gente vai considerar um retratamento para ametropia? Quando ela for significativa, né, geralmente acima de 0,75 ou uma dioptria, quando o paciente tem vontade de melhorar a visão, né, às vezes o paciente tem 20, 30 e está feliz. E quando tem evidência de estabilidade refracional, geralmente no PRK 6 meses, no LASIK geralmente acima de 3 meses, depois de repetidos exames com estabilidade. Um estudo antigo nosso, de 2005 a 2011, vejam, de 12 mil cirurgias refrativas na técnica de LASIK, tivemos 1,2% de retratamentos. Geralmente os retratamentos são asféricos, né? É incomum eles serem topoguiados. Aqui, claro, casos, estamos incluindo casos que vieram tratados com outras patologias, como transplante, pós-ceratotomia radial. Como você vai levantar esse flap se for fazer um retratamento? Vai com Sinskey no bordo do flap, sem machucar o bordo do flap, levanta a bordinha, depois vai com uma pinça delicada, aquelas pinças de bolinha, e levanta cuidadosamente o flap, porque a chance de crescimento epitelial é maior num retratamento, principalmente se usar a técnica incorreta. E cuidado naqueles pacientes que têm bordos irregulares, alterações da espessura do flap, esse flap tem que ser medido, o diâmetro do flap, o PTA, então todos os cuidados que a gente usa num retratamento de laser. E claro, você vai conseguir levantar uma borda assim, fibrosada, pós-LASIK hipermetrópico, às vezes você não vai conseguir, né? E um bordo com crescimento epitelial, também às vezes você não vai conseguir levantar esse flap e vai ter um crescimento epitelial, uma recidiva maior. Então cuidado, né? Precisa ter um tratamento específico. E às vezes os flaps têm bordos muito irregulares, né? Casos raros assim, depois de melting de bordo de flap, e aí o retratamento pode ser feito na técnica de PRK de superfície, mas não na interface. E o 20/20 unhappy, né? Geralmente a causa mais comum é o paciente com alteração da superfície ocular, né, com olho seco, é a causa mais comum. Essa alteração de superfície, essa ceratite punctata superficial, muitas vezes se manifesta precocemente nesse aspecto, assim, central, um pontilhado grosseiro no primeiro pós-operatório, às vezes com uma semana. Isso é porque o paciente saiu da cirurgia, muitas vezes não piscou no pós-operatório, não teve uma proteção adequada da superfície ocular e tem essa ceratite de exposição. Então isso é diferente do olho seco pós-LASIK mais comum, que é uma alteração decorrente de um pescar incompleto por neurotrofismo corneano, e aí há uma área inferior de exposição, com uma ceratite punctata, muitas vezes relacionada também à doença de glândula de Meibômio, né? E se isso não está tratado corretamente, às vezes isso evolui para uma área central e aí afeta de forma significativa a visão do paciente. Veja uma CPS intensa, central, com a visão comprometida. E esses pacientes, às vezes mesmo bem tratados, eles evoluem para uma situação de cronificação desse quadro, às vezes ao longo de vários meses, até anos, com uma punctata mais esparsa, mais central, com alteração epitelial grosseira, como vocês veem nesse paciente aqui, com sintomas importantes, e alteração da qualidade visual, muitas vezes evoluindo com microcistos epiteliais, e isso é uma alteração que a gente chama de LINE, né? O LASIK Induced Neurotrophic Keratopathy, né? Que você vê uma alteração punctata difusa da córnea, mais central e grosseira, com alteração da qualidade visual. Bom, outra causa importante, baixa qualidade visual por aberrações. Felizmente isso é bastante raro hoje, se a gente respeitar os critérios de indicação.
Vejam aqui uma córnea extremamente curva, 52 dioptrias, né? Você induziu um ceratocone após um tratamento hipermetrópico, visão não passa de 20/40 muitas vezes pelas aberrações. Aqui um paciente pós-ceratotomia radial com uma córnea extremamente plana e um outro paciente aqui com uma ectasia, 53 dioptrias de curvatura, né? Todos casos aí com onde o diagnóstico é feito na análise topográfica e aberrométrica. Vejam esse paciente pós-ceratotomia radial com uma aberração esférica positiva, bastante elevada, que ocasionando perda da qualidade e da quantidade da visão. Insatisfação por sintomas irritativos, a gente comentou, às vezes crescimento epitelial do bordo, né? Vejam um paciente aqui com duplo flap, ainda com uma alteração de superfície, às vezes o paciente está enxergando bem, mas está sentindo, às vezes, sensação de corpo estranho de forma contínua. Um outro caso interessante aqui para vocês, vejam um paciente com essas linhas, esses mapas na córnea, corando, né, marcando com fluoresceína, não tinha um defeito epitelial, mas vocês conhecem bem esse problema aqui, um paciente que já tinha sintomas há vários anos de erosão epitelial recorrente, e foi feito um LASIK. Claro que esses sintomas pioraram, né? Era um paciente para PRK, onde você já trataria esse problema. Vejam um outro caso interessante, uma alteração do tipo mapa aqui na córnea, nessa região temporal superior da córnea, com uma alteração microcística, paciente completamente assintomático que veio para uma cirurgia refrativa. Vejam um mapa topográfico mostrando um aplanamento nessa região da córnea e um mapa de espessura epitelial mostrando espessamento epitelial nessa região. Então agora você já sabe o que é isso, né? É uma distrofia, novamente, aqui da membrana basal epitelial. Isso precisa ser tratado antes de se fazer um LASIK ou qualquer tipo de procedimento refrativo nesse olho. Outro paciente, uma alteração bem sutil, só vista aqui na fluoresceína, distrofia da membrana basal. Muitos pacientes, às vezes, são subdiagnosticados com esse problema. E, às vezes, isso ocorre após um PRK. Vejam na borda aqui do PRK, um raise bem leve, já anos depois do PRK, com um cisto no bordo epitelial. Por isso que a gente gosta do PRK transepitelial quando possível, porque você evita desepitelizar essa borda e não aplicar laser. Então, essas áreas, o epitélio acaba eventualmente tendo uma alteração da adesão epitelial, né, alterando o complexo de adesão da membrana basal epitelial. E, claro, sempre tratar blefarite, mebomite, tudo isso antes da cirurgia, porque você pode ter essas alterações crônicas depois, e às vezes o paciente pode achar que a cirurgia piorou o quadro dele, né? E para quem quiser saber mais, estudar mais sobre o assunto, novamente aí sugerindo para vocês o livro de cirurgia refrativa que nós publicamos no final do ano passado, então está bem atual, está bem bacana, e eu sugiro aí uma boa leitura para quem quer aprofundar o conhecimento. Tá? Agradeço novamente o convite, é um prazer sempre estar junto da Sublec, onde a gente trabalhou muitos anos e continua aí trabalhando para uma melhor educação da nossa equipe, da nossa oftalmologia brasileira, cuidando da saúde ocular. Obrigado.